nós iniciamos uma série chamada Mosaico Familiar. Hoje é a quarta ministração dessa série, a última ministração dessa série, onde nós buscamos tratar algo que nós valorizamos pra caramba, que é a família. Essa família que hoje, ela é um mosaico. Ela é composta de diferentes formas. Antigamente nós tínhamos no modelo talvez mais tradicional, pai, mãe e filhos. E hoje nós temos muitos pais solos, temos muitas mães, mais mães solos, temos famílias compostas, obviamente pai, mãe e filhos, mas composta de pais que já vieram com seus filhos, que encontraram uma mãe com também os seus filhos e hoje estão todos juntos, convivendo no mesmo ambiente. E esse mosaico, essa forma de viver, ela demanda, cara, hoje um esforço um pouco maior para a gente poder viver família, para a gente poder estar caminhando dentro dessa realidade chamada família. Nós começamos lá na primeira mensagem falando sobre os nossos pequenininhos, os nossos filhos pequenos, né? Como lidar com eles. O Robson mencionou na mensagem, está gravada lá no YouTube, caso você ainda não assistiu, recomendo, se você tem ainda, em especial se vocês têm ou terá filhos pequenininhos, né? Até 12 anos ali o Robson fala, e uma das coisas que ele menciona, a importância de nós voltarmos às veredas antigas, de firmarmos os nossos valores naquilo que sempre foi importante, sem perder essa essência. E para isso, cara, nessas crianças, nós temos como igreja um departamento que chama o Arrow, que é o Arrow Kids, que é o departamento que ajuda você a discipular o seu filho. Eu vou dizer de novo, ajuda você a discipular o seu filho. Por que eu digo isso? Porque é responsabilidade sua discipular o seu filho. Nós estamos aqui para ajudar você nessa empreitada, para ajudar você a desenvolver este lugar do seu filho, mas é sua responsabilidade. Então, para isso, nós temos aí as nossas escolinhas. Você deve ter deixado seu filho lá, provavelmente, né? Ele é já até 11 anos e 11 meses e 29 dias, né? Até um pouquinho antes dos 12, ele fica lá na escolinha, e é importante que ele vá, é importante que ele participe dessa escolinha. Ah, Anderson, mas o meu filho não gosta de participar, ele gosta muito de ficar no culto, ele ama ficar no culto. É bonito isso aí, é muito legal, é legal mesmo, fico feliz que ele goste, mas eu não quero desafiar o intelecto do seu filho, né, e a capacidade intelectual dele, mas eu acredito que ele deva de compreender um pouco mais o seu filho de 5 anos de idade, assistindo uma aula onde tem outras crianças de 5 anos e onde a professora fala com uma mensagem para crianças de 5 anos do que ele me ouvir falar. De novo, não estou querendo questionar a capacidade intelectual do seu filho, mas me parece mais sensato ele estar junto com seus pares, junto com o seu ambiente. Ah, mas ele não gosta muito. Pode ser, cara, pode ser que ele não goste muito de ficar, e aí a gente precisa fazer esse processo, ajustar ele, você tem que às vezes ficar lá um pouquinho com ele também, até fazer esse processo de transição. E tem outra coisa, não é nem que o seu filho não gosta, é que você não gosta que ele fique longe de você, né? Tem que nem quando as professoras vão para a escola, os pais vão quando o filho começa a ir na escola, é muito engraçado, né? Quando vai largar o filho na escola, larga o filho, quanto mais ele chora, mais os pais gostam. Como ele me ama. Né? E a criança desesperada e não consegue ficar nunca na escola. Aí quando tu larga o filho na escola, que ele vira as costas, vai embora, quem fica mal é o pai, é a mãe. Como assim ele foi embora, nem me olhou? Ele foi feliz da vida, e foi embora, e feliz da vida, encontrou os amiguinhos, está feliz da vida. Fica mal, tipo, me abandonou, ele foi com seus amigos. Então a gente tem nesse processo, é o que a gente tem que construir com os nossos filhos. É importante que você trabalhe isso, que você incentive os seus filhos a estar junto com os seus pares, a estar crescendo, estar acompanhando. É um processo, demanda tempo, é intencional, mas faz parte. Falamos depois sobre a geração dos 12, dos 13 aos 28 anos de idade, né? Falando um pouquinho dessa geração, um grande desafio, um tremendo desafio que essa geração vive hoje, e é um desafio para nós pais lidarmos com essa geração. Também está lá no YouTube, também você pode assistir lá. E também na igreja nós temos um ministério para isso, que é o adolescente do Hope, que acontece às 3 da tarde todo sábado, e também dos jovens, o Makers, que acontece às 19h30. Faz favor, né? Vamos representar. Então, tá a galera. Bom, não fiz adolescente também, né? Tem uns adolescentes aí também? Não, tem adolescente aqui não. Bom, foi mal, me esqueci de vocês. Então, cara, tem essa galera que está aí, também é para contribuir, para ajudar.
Na semana passada falamos sobre casais, relacionamento de casais, e a gente também tem um departamento que ajuda os casais. Então nós temos aí vários ministérios que trabalham com os casais, seja no culto de casais, no desenvolvimento do ministério de casais, casados para sempre, tudo que tem aí. E aí hoje o que sobrou? Sobrou da gente falar dos velhos, né, cara? Sobrou nós, cara, falar dos velhos, vamos falar dos velhos que passou e tal, é o que sobrou, é o que tem. Não é só isso, cara, quero conversar com vocês um pouco mais, é que a gente se preocupa um pouco, cara, com os velhos, eu sei por mim, né, cara, eu quando fiz os 50, estou com 52, quando eu bati os 50, que daí tu nota que tu já começa a fazer a curva ali, né, quando tu já começa, e aí depois dos 50, mano, dali para frente, só para trás. Aí, cara, não mano, né? Na melhor das hipóteses, tu chegou na metade. Pensa comigo, né? Então agora, mano, é cada vez menos, né? Então tu começa a contar semanas já, cara. Esse dia botei numa planilha de Excel. Cara, quantas semanas eu ainda tenho de vida? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Quanto eu posso fazer de aproveitar? O que eu posso fazer? Tu começa a pensar já, né? Tem algumas coisas que tu começa a pensar. E a gente fica assim, cara, e aí? Então, a gente também tem, cara, um ministério disso aí, não sei se você sabia. A gente tem um ministério para a galera, mais das meninas, né? Não é ministério das idosas, não é isso. São jovens senhoras, tem algumas idosas. Minha mãe faz parte, então, tá ela lá, 75 anos, tá velhinha, a todo gás. Não, tá lá liderando lá, a velha tá na ponta dos cascos. Tá lá, cara. Mas a gente tem um certo preconceito com os velhinhos, né? Eu sei que quando eu era jovem eu pensava isso. Eu lembro quando minha mãe fez 40 anos de idade, eu pensei, nossa, que velha. Hoje, fala que eu sou velho para ver, né? Fica assim, como assim? Que negócio é esse? Né? Já me incomodava quando chamava de tio, né? E agora eu sou vô, cara, olha isso. Mas eu lembro que quando eu era mais menino, eu convertido, lia o texto de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, que falava do derramar do Espírito Santo nos últimos dias, e quando o Senhor derramasse do seu Espírito, né, ele fala ali, os vossos jovens profetizarão, os vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí eu pensava assim, óbvio, né, é o que sobrou para os velhos fazer, é sonhar, né, porque não consegue mais nada, né, a vida toda arrebentada, o que sobrou é sonhar, vamos sonhar, que é o que dá, né, não dá trabalho, nós vamos sonhar. Cara, só que não é isso, cara, que Deus está falando ali, obviamente, porque tudo que existe na vida, antes ele nasce aqui, num sonho. Alguém sonhou primeiro para que viesse a acontecer. A cadeira que você está sentado, um dia alguém sonhou com ela e hoje ela existe. A roupa que você está vestindo, um dia alguém sonhou com ela e hoje você está. O carro que te trouxe, um dia alguém sonhou com ele, nasceu aqui dentro e hoje você está vivendo isso. Quando a Bíblia fala que os velhos sonharão, o que ele está dizendo é que volta a nascer dentro dele o sentimento de vida, de que existe condição de eu fazer algo, existe condição de eu construir algo, mesmo na velhice. E a Bíblia fala, né, o Salmo fala disso, que na velhice ainda darão frutos. Então, eu creio demais neste processo todo, quando o Senhor ele olha nessa construção desse mosaico familiar, porque nós vamos caminhar em uma direção, e é o que eu quero conversar com vocês hoje à noite, que é o tema dessa mensagem, é que nós existimos por um propósito, para deixar legado. Nós estamos aqui para construir legado. O nome é bonitinho, Legado 4K, na verdade é porque o objetivo no 4K é diferente do HD, que nós vemos, mas vemos muito bem, uma boa imagem. No 4K aparece tudo, cara, é ali onde se abre tudo, e ali é real, é o que realmente é, nós podemos ver na sua nitidez, na melhor qualidade possível, e é disso que nós queremos. O que nós queremos deixar é um legado. Nós não estamos só construindo um momento, não é um like, é quando isso tudo acaba, o que fica. Nós estamos falando de legado. Legado é diferente de herança. Herança é o que a gente trabalha e trabalha duro, cara. A gente constrói muitas coisas, adquire muitas coisas e quando nós vamos embora, nós deixamos essas coisas. Isso se chama herança. Legado é outra coisa. Legado é valores, são princípios, é caráter. É aquilo que a gente constrói e que nós de fato passamos para outra pessoa, que ele acaba absorvendo da gente, daquilo que ele olha na gente, ele diz, puxa, isso aí é importante. Há um filósofo brasileiro que ele diz, quero ser importante, e não confunda a importância com fama. Fama é uma coisa, a importância é outra coisa. Fama ela vem e ela vai. Ela vem, ela explode num momento e ela vai. E não tem problema de ser famoso. O que nós não podemos é nos embriagar com a fama. Hoje,
O mundo que nós vivemos hoje, a fama, ela é essencial na vida dos adolescentes, dos jovens, das pessoas. Eu preciso aparecer, são likes, são views, são seguidores, tudo é ali, é quanto tem, é o máximo, aquilo é o que determina quem eu sou. Cara, é ruim quando isso me forma a minha identidade, é ruim. Mas eu ter ou não ter, isso não é o ponto importante. Eu só não posso viver para isso e me embriagar com isso. Jesus era um cara famoso. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda a região e a multidão de pessoas se reunia para ser curada das suas enfermidades. Jesus era famoso, mas não se embriagava com a sua fama. Tanto que várias vezes ele conversou com seus discípulos e mesmo com a galera que estava ali, ele diz: cara, vocês estão aqui pela comida que eu multiplico. Vocês não estão aqui para me ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês estão aqui para encher a pança e está tudo certo, não tem problema, porque vocês estando ou não estando, algumas vezes ele também disse para os seus discípulos: vocês vão embora também ou vão ficar aí qualquer? Porque isso não era importante para ele. Ele não estava embriagado pela fama. Mas Jesus tinha um negócio, ele era importante. E este é o ponto. O que é importante? É eu carregar algo aonde o outro do lado deseja importar. Existe algo que eu carrego, que o outro do lado, que caminha comigo, ele olha e diz: cara, isso aqui é muito legal, e o que eu puder extrair dele para viver, e aí sim nos tornamos eternos. Não me refiro só à eternidade da alma, que nós cristãos acreditamos que temos, obviamente, e que viveremos eternamente com o nosso espírito, a nossa alma, mas mesmo o dia que nós partirmos, e partiremos, nós aqui não estaremos mais em algum momento, continuaremos presentes aqui na vida de outras pessoas, de pessoas que caminharam com a gente, de pessoas que tiveram contato com a gente, de pessoas que estiveram próximo da gente e por caminhar perto da gente, acabaram sendo influenciadas por aquilo que nós carregamos. Isso se chama legado. Anderson, é fácil de construir legado? Não é. É muito difícil. É difícil pra caramba, cara, construir legado. Mas eu não sei se você já notou, a vida é difícil. A vida, na sua essência, ela não é fácil. Nós vivemos todos os dias de escolhas difíceis que nós fazemos. Já falei isso aqui em outro momento. Por exemplo, é fácil a gente fazer dieta e comer saudável? Não é. Não é fácil. É fácil a gente ser regrado no exercício e ter uma vida fitness, tudo arrumadinho, fazer todo o exercício que tem que ser feito, tudo certinho. Cara, não é fácil, é difícil, cara, é difícil. Mas também é difícil, e a gente sabe isso, né? Porque segunda-feira é o nosso dia. Então a gente está acostumado com a segunda-feira, sempre é o nosso alvo. A segunda-feira existe para provar que não é fácil mesmo, cara, a gente viver uma vida assim. Mas é também difícil você lidar com as consequências de uma má alimentação. Também é difícil você lidar com as consequências de uma vida desregrada, de exercícios físicos, de um condicionamento físico. É difícil você lidar com os efeitos de um derrame, de um AVC, de um infarto. É difícil você lidar com essas coisas, de colesterol lá em cima, diabetes ou o que seja. É difícil você lidar com isso. A grande pergunta é: qual dos difíceis você escolherá viver? O que é remediativo, que você lida com o problema, ou que é preventivo, que você escolhe o difícil, prevenindo alguma coisa que possa acontecer. Ambos são difíceis, a escolha de qual difícil você vai fazer é sua. Ah, cara, eu tenho dificuldade de lidar com a questão do meu orçamento familiar, de finanças, de dinheiro. Para mim é difícil lidar com isso, eu não tenho muito negócio. É difícil. Para alguns é mais fácil, tem gente que gosta, mas para alguns é muito difícil isso. É difícil, mas também é difícil você lidar com a confusão financeira, com as dívidas, com os problemas. É difícil. A pergunta é: qual difícil que você quer escolher viver? É difícil ter uma família saudável, e não refiro-me a uma família perfeita porque ela não existe, mas minimamente saudável. E quando a gente diz que ela é saudável, é quando nós fazemos o balanço e a soma dá positiva, quando a gente acaba acertando mais do que erra, porque a gente vai errar, a gente vai cometer erros, a gente não vai ser perfeito, a gente vai ter as nossas dificuldades, mas uma família que a gente sonha, que seja feliz, dizendo assim: cara, como eu gostaria de estar numa família que fosse legal, de construir uma família top, que a gente se sentisse que se ama de verdade, que se pega no pau, mas que se ama pra caramba, né? Como eu gostaria de ver isso. É fácil viver isso? Não, não é, cara, não é fácil. Ah, cara, como eu gostaria que os meus filhos fossem comprometidos, que eles vivessem o Evangelho, como eu gostaria que eles estivessem inseridos dentro da verdade do Evangelho e discipulá-los e ver eles sendo discípulos de Jesus. É fácil fazer isso? Não é, cara,
Não é fácil, não é nada fácil. A família, eu costumo dizer, já me ouviram falar disso também, que depois da salvação, o maior presente que Deus nos deu na terra é viver família, é poder viver família. É um tesouro sensacional que nós temos de poder viver família. É fácil? Não, não é. Tem uma coisa que eu acho paradoxal, cara. Eu não sei se você concorda comigo. Mas dentro de um contexto natural, normal, as famílias, elas são compostas ali entre os 20 e 40 anos. Você começa a namorar, casa e tem filhos dentro daquele período ali, entre os seus 20 e os seus 40 anos, até porque o relógio biológico das mulheres acaba já batendo ali nos 40 anos, a gente tem que começar, né, a se mexer um pouquinho antes. Então, normalmente, as famílias, na maioria, ela vai namorar, vai casar e vai ter filhos nessa faixa etária. Só que essa faixa etária, cara, é a faixa etária que nós temos a maior energia. Nós temos energia para sonhar, nós temos energia para construir, nós temos a gana de viver, de voar aí alto. E muitas das vezes, falando dos homens em especial, cara, eu quero poder construir muita coisa, eu quero poder deixar muita herança, porque eu quero que os meus filhos possam receber isso e que possam vivenciar isso e usufruir disso. Então a gente trabalha para eles, cara, para esses pequenininhos. A gente sai de casa olhando para eles, dizendo, cara, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tem que fazer, é por vocês, cara, é por vocês. A gente tem essa energia que queima no peito. Então a gente está voando aqui, cara, para ir fazer isso e alcançar. E é neste período que nós temos mais energia para chegar lá. É o período que os nossos filhos mais precisam da gente com eles. Olha que paradoxal. É o período que os nossos filhos precisam mais da gente ali sentada, olhando no olho. E talvez, cara, o teu filho, e se você já teve essa experiência, conversando com outras pessoas que tiveram pais extremamente prósperos e que avançaram, e você conversar com eles, muitos deles diriam, cara, eu só queria meu pai em casa, cara. Eu abriria mão de tudo isso para ter meu pai em casa. Talvez você está sonhando em voar alto e o teu filho está querendo só que você vá assistir um jogo de futebol dele. Talvez você está querendo sonhar alto, cara, e a única coisa que ele quer é ter um papo contigo, de homem para piar, né? E olhar no olho e levar ele para alguma coisa, e estar com ele, estar perto dele, sentir esse amigo, esse contato, mãe com a filha, enfim, essa coisa próxima. Então, achar esse ponto de equilíbrio entre isso é fácil? Não é, cara. É muito difícil. É muito difícil você conseguir sonhar para avançar e parar para cuidar dele. A grande pergunta que a gente vai fazer é, eu quero deixar herança ou eu quero deixar legado? O que eu quero deixar para os meus filhos? Eu quero deixar herança ou eu quero deixar legado? Não tem nada de errado em você deixar herança, mas se você não deixar legado, eu preciso lhe dizer que às vezes a herança é um movimento errado que o seu filho fizer, ele perde tudo aquilo que você construiu uma vida inteira. Legado é outra coisa. Legado é que cai aqui dentro, que bate aqui dentro e que transforma a vida dele para sempre. Anderson, construir legado é fácil? Não é. Não é. Mas sabe o que também é difícil? Você passar uma vida inteira caminhando numa direção e não conseguindo dar atenção para o seu filho, e quando ele faz 14, 15 anos, ele vira as costas para você e começa a tomar decisões que você só chora e diz o que aconteceu. E aí, de repente, seu filho vai para a faculdade com 17, 18 anos, e lá, 3 meses na faculdade, ele vira o cabeção, e ele começa a ir para um outro rumo, e você diz, não, mas esse aqui não é meu filho, eu não conheço mais quem é esse que mora comigo. Não é fácil você lidar com essa situação. Não é fácil você lidar com um filho que, de repente, você sonhou com ele tantas coisas bonitas e você gastou a sua vida para deixar alguma coisa para ele, e quando você vê, você não reconhece mais aquela pessoa que está sentada na sua mesa, ou talvez nem na mesa sente mais. Ele está trancado num quarto porque ele não suporta mais conversar com você. É difícil lidar com isso. A grande pergunta é, qual difícil você vai lidar? É difícil você construir legado? É difícil. Mas é muito difícil, cara, você lidar lá na frente tentando consertar algo que foi arrebentado. Qual difícil você vai viver? Qual é o difícil que você escolhe dizer, cara, eu vou gastar a minha vida nisso? E para isso eu quero ler um texto com você, lá no Salmo 71. Eu quero que você abra a sua Bíblia ali comigo. Salmo 71. O verso 17, diz assim, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade,
e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Olha o que diz o Salmo. A gente não sabe o autor desse Salmo, a gente não consegue afirmar quem é o autor desse Salmo. Nós temos a maioria dos salmos de Davi, tem salmos de filhos de Coré, de Asaf, tem salmo de Salomão, mas tem alguns salmos que é difícil de cravar a autoria dele. Esse é um deles. A gente não sabe exatamente quem o escreveu. A maioria dos teólogos que estudam diz que este é um salmo de Davi, que foi Davi quem escreveu, pelo contexto do salmo e como ele constrói a estrutura do salmo é muito semelhante a outras formas, né, que ele faz dentro da sua estrutura de escrita, é muito semelhante a Davi, até o que ele fala ali. A gente não sabe, eu não posso afirmar. Mas independente sendo Davi ou não, esse salmo ele diz o seguinte, que o salmista que o escreveu, ele fala: Senhor, tu me acompanhou desde a minha mocidade, ou seja, tu caminhou comigo quando eu era jovem, hoje eu estou numa meia idade, eu vou ser velho, eu vou ficar de cabelo branco. A gente não sabe quantos anos ele tinha, mas hoje a gente considera a galera da meia idade, os quarentinha ali, né, uns cinquentinha ali e tal, já virando o cabo da boa esperança, mas já está ali, né, e essa galera ali, cara, vai ficar o cabelo branco, e ele diz: Senhor, assim como tu teve comigo até hoje, continua comigo, porque eu tenho uma missão, que é fazer com que pessoas da minha geração e as gerações vindouras, elas possam experimentar o mesmo caminho que eu experimentei contigo. Senhor, eu tenho uma missão, que a tua presença esteja comigo, e que eu possa dedicar a minha vida agora, a essa geração que eu estou inserido, e as gerações vindouras, que elas te conheçam, que elas te experimentem. Porque esse cara que chega na meia idade, ele olha para trás, ele pode ter construído muita coisa na sua vida, ele pode ter construído muita coisa, e quando você chega na meia idade, e você está no meio do caminho, você olha para frente, não sabe quanto tempo ainda tem, mas você sabe o que você fez, e no meio do caminho, sabendo que o cabelo vai branquear, como o Salmo diz, meu cabelo vai branquear, Senhor esteja comigo, você sabe aonde você quer chegar. E esse cara, o salmista, ele diz: o que importa para mim agora, não é o que eu vou conquistar, o que importa para mim agora é o que eu vou deixar de legado. O que importa para mim agora não é o quanto eu vou adquirir de coisas, o que importa agora é como eu vou lidar com as pessoas que estão ao meu redor, da minha geração e da geração que vem para frente. Se foi Davi, por exemplo, Davi foi um cara que conheceu Deus desde a sua mocidade. Eu imagino que se foi Davi que escreveu, quando ele escreve esse salmo, ele diz assim: Senhor, tu está comigo desde a minha mocidade. Imagino eu que Davi pensava: Senhor, tu estava comigo quando aquele leão pulou, Senhor, tu estava comigo quando aquele urso pulou, Senhor, tu estava comigo quando aquele gigante veio, Senhor, tu sempre esteve comigo. Senhor, até mesmo no momento de maior angústia, quando eu fiz a maior caca da minha vida, e eu clamei a Ti: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito. Senhor, Tu esteve comigo, Tu acompanhou a minha vida. Senhor, agora que eu estou neste momento, continua comigo, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu esteja caminhando comigo, que Tu esteja movendo na minha vida. Eu preciso de Ti, por quê? Porque tem a minha geração e vai ter a próxima geração. Eu preciso passar para eles de que, Senhor, Tu és Deus. Eu preciso deixar legado para eles. Davi foi um grande cara. Davi era famoso. Davi foi um grande estrategista de guerra. Davi foi um grande rei. Davi foi um cara que dedicou a sua vida ao reino de Israel, aonde em nenhum outro reino, o rei de Israel, em seu reinado, Israel expandiu tanto quanto expandiu no reinado de Davi. Davi foi um grande rei, mas foi um terrível pai. E a Bíblia não esconde isso. Ele foi um terrível pai. Dentro da sua casa, ele teve um incesto, um dos seus filhos abusou sexualmente de uma das suas filhas. Teve um assassinato, porque o irmão dessa menina matou o seu irmão. Ele teve uma rebelião, onde este que matou acaba tomando o seu reino. E ele tem, depois disso, uma guerra, onde, contrário à sua vontade, mas o seu exército mata o seu próprio filho. Ou seja, a família de Davi, a sua estrutura familiar, ela foi um desastre. E a Bíblia, ela não esconde isso, e isso é legal da Bíblia, porque ela não trata os homens como se eles fossem suprassumo, aqueles que estão acima de qualquer coisa. Ele traz a realidade minha e sua, de que nós temos as nossas debilidades, e a grande questão, o grande desafio nosso, meu e seu, não é acertar sempre, porque nós não acertaremos sempre,
é acertar mais do que errar. É a gente conseguir tomar decisões melhores e ir mais à frente. Se foi Davi que escreveu este salmo, se de fato foi Davi que neste momento ele escreve, ele chega no meio da sua vida, ele olha para trás, a sua jornada, os seus filhos já grande, alcançou muitas coisas, e a única coisa que ele pede: Senhor, me ajuda, para que hoje eu possa deixar legado, que eu possa compartilhar algo da fé, do conhecimento contigo. Me permita ler um segundo texto, lá de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 4. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Diz assim: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, cara, eu lembro das lágrimas que corriam no teu rosto, e por isso eu quero te ver, cara. Eu quero estar perto de ti, porque eu quero ver que essas lágrimas que correm no teu rosto não é de uma fé fingida, é de uma fé verdadeira, é de uma fé real. Não é fé de Instagram, não é fé de rede social, não é fé de um stories, não é fé de um reels, não é fé de rede social. Ela é algo que é palpável, que é real. É uma fé que a gente pode ver, que as lágrimas dos teus olhos revelam isso. E como eu gostaria de estar aí, cara, para poder ver isso, para poder contemplar essa fé, que não é uma fé desse mundo, não é uma fé que eu quero projetar para os outros, não é uma fé que eu quero vender para os outros que eu tenho. Ele diz: não é, cara, eu conheço, eu sei o que tu carrega, eu sei o que tem dentro de ti, e é uma fé não fingida. Só que ele diz o seguinte, sabe qual que é, Timóteo? Ele fala assim: a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Ô Timóteo, olha só, sabe essa fé que habita em ti, que ela é verdadeira, não nasceu do nada. Ela não nasceu do nada. Ela nasceu da tua avó, que tinha essa experiência forte, essa do cabelo branco, que quando eu penso na Lloyd, eu penso na avó do Cocó aqui, sabe, do Coquezinho, não pensa também? É a avó do Coque. É aquela que orou, cara, por ti. É aquela que estava de joelho no chão. É aquela que clamava. É aquela que vivia a fé. Isso foi tão importante, isso foi tão forte, que ela deixou legado para tua mãe Eunice. E a tua mãe Eunice, que via a tua avó de joelho, do Cocó, clamando, chorando diante do Senhor, ela viveu isso tão forte, que tu, Timóteo, viu na tua mãe Eunice, e hoje tu tem uma fé não fingida, tu tem uma fé real, porque tinha referência, tinha modelo, foi modelado em ti. Eles encontraram em alguém que deixou legado, alguém que foi importado algo, aonde eu pude viver hoje. A avó Lloyd vai ir, a mãe Eunice também vai. O Timóteo estava ficando, e hoje ele era um dos braços direitos de Paulo. Ele era o cara que caminhava com o grande apóstolo Paulo, e ele tinha essa capacidade de caminhar nesse nível com um cara como Paulo, porque teve uma avó crente, teve uma mãe crente. E Timóteo recebe de legado isso. Claro que ele vai ter que fazer o caminho do trono. Falei isso na minha mensagem 2 semanas atrás. A gente não consegue transferir o caminho do trono para os nossos filhos. Eles vão ter que construir cada um o seu. Eles vão ter que saber o caminho do trono. Não pode ser o avô da avó Lloyd, o Deus da avó Lloyd. Não pode ser o Deus da mãe Eunice. Tem que ser o Deus do Timóteo. Tem que ser o Deus do Anderson. Não pode ser o Deus do pastor, o Deus do pai, o Deus da mãe. É o seu Deus. Você tem que conhecer o caminho do trono do teu Deus. É você que constrói. Mas a gente consegue modelar. A gente consegue ter referência. Que a gente possa, assim como Paulo, dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não seja perfeito, porque eu também não sou, mas o que eu busco conhecer ao Senhor, que eu possa ter pessoas ao meu redor que digam assim: cara, que eu possa viver isso, que eu e você sonhamos e possamos sonhar em deixar legado. Se puder deixar herança, top, eles vão ficar felizes da vida, vai ser muito bom, mas que possamos deixar legado.
Que nós possamos ter na nossa vida, na nossa essência, o anseio e o desejo de construir legado. Anderson, mas é fácil? Não é. A pergunta é, qual difícil você vai viver? A vida é difícil, mano. A vida, ela é difícil. Ela é difícil, ela não é fácil, ela é difícil. A minha pergunta é, qual difícil você vai viver? Qual difícil você vai escolher viver, cara? Porque é difícil. É difícil. Tem o difícil, que é preventivo. Tem o difícil, que é lidar com as consequências. Qual difícil vamos viver? Essa mensagem, meu objetivo, é despertar na gente, em cada um de nós como família, fechando, né, essa série, Mosaico Familiar, incentivando a cada um de nós, de que, cara, eu creio realmente, eu falei isso na minha mensagem também na segunda da série, que o Senhor nos chamou a mudarmos o mundo. Eu creio nisso. Não o mundo do planeta Terra, mas o nosso mundo. Aquilo que nós estamos cercados, das pessoas que nos cercam, aonde o Senhor nos permite tocar, aonde o Senhor nos permite ir, que nós sejamos agentes de transformação do mundo. Que nós venhamos a mudar o mundo, que nós venhamos a transformar o mundo, mudar as pessoas ao nosso redor. Eu creio nisso, que fomos chamados a fazer a história. É fácil? Não é, cara. É difícil. Qual difícil vamos viver? Anderson, mas eu queria que meu casamento fosse melhor. Eu queria que o relacionamento com a minha família fosse melhor. Eu queria mesmo que o relacionamento com os meus pais fosse melhor. Eu queria que houvesse um milagre e que algumas coisas fossem diferentes na minha casa. Eu queria muito isso. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Existe um agente de transformação, e só um agente de transformação que tem condição de mudar o teu casamento. Só tem um agente de transformação que tem condição de mudar o teu relacionamento com os teus filhos. E só tem um agente de transformação que consegue mudar o teu relacionamento com os teus pais. Só um, presta atenção, só um. E esse agente de transformação é você. Quando você muda, quando você é transformado, quando você é transformado, você começa a mudar aquilo que está ao seu redor. Ah, mas tu fala isso porque tu não conhece meu cônjuge. Quando você começa a ser transformado, quando você começa a mudar aqui dentro, causa um impacto enorme ali fora. Nós começamos a mudar o ambiente onde nós estamos inseridos, porque sim, fomos chamados a mudarmos o mundo, o nosso mundo, mas fomos chamados a mudar o mundo. Cara, como é que eu consigo mudar o outro? Eu não mudo o outro, eu mudo a mim mesmo. Eu mudo a mim mesmo e mudando a mim mesmo eu causo um impacto ao redor. A graça do Senhor vem. Então, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Então eu bato no peito e assumo a minha responsabilidade de mudar a mim mesmo. E começo a mudar a mim mesmo, eu começo a ver a minha família ser diferente. A minha relação com os meus filhos ser diferente. A minha relação com o meu pai ser diferente. Eu começo a ver a diferença. Anderson, mas eu já esculhambei bastante. Eu já fiz caca demais e eu acho que eu não tenho mais como alcançar os meus filhos. Eu já fiz muitas escolhas erradas e aparentemente os meus filhos estão totalmente deformados, fazendo escolhas ruins, e eu já não reconheço mais os meus filhos, e eu tenho a sensação de que os meus filhos estão escorrendo entre os meus dedos, eu não consigo mais pegá-los. Meu irmão, se a tua posição os desconstruiu, a tua restauração os reconstruirá. Se o fato de você ter tomado decisões ruins os destruiu, a tua construção, a tua transformação os reconstruirá. Começa com você. Começa a transformar você. Começa a pedir ao Senhor, Senhor me dá graça para que eu seja transformado aqui dentro, para que a minha vida seja transformada, para que o meu mundo interior seja transformado. Senhor, eu preciso graça. E você vai começar a ver algo aqui dentro acontecer, cara. E quando aqui dentro começar a acontecer, a luz de Cristo que brilha dentro de você, a Bíblia já diz, ela não foi colocada debaixo da mesa, ela é colocada em cima, para que ela ilumine todo lugar. Ela vai brilhar. E brilhando ela vai alcançar. E vai trazer restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?